Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. A nossa reflexão do dia de hoje será baseada do livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas vamos fazer uma analogia bem bacana do filme Rocky o Lutador. Um filme que eu amo bastante e o meu irmão também. A gente pira nesse filme. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente vê o quanto o nosso Jesus é forte, o quanto ele é tremendo. Aqui a gente vê que ele olhou para o seu ser, sendo Deus, mas era algo que ele não queria se apegar quando veio aqui na Terra. Ele veio na forma humana, como você e como a mim. E a analogia que eu gostaria de fazer do filme Rocky é o seguinte: o filme Rocky é um filme muito, muito, muito famoso e muito interessante. É um filme que eu amo demais. E a história é justamente de uma pessoa comum, que treinou bastante, que se dedicou e que não só isso, mas quando estava em luta, ele contra o outro ali, ele tinha um diferencial. Ele não era a pessoa o melhor lutador, não tinha a melhor técnica, ele não tinha a melhor altura, postura, mas ele tinha uma vantagem sobre os outros lutadores. Ele aguentava levar pancada, ele aguentava levar soco, ele aguentava muitos rounds lutando. E o nosso Rocky, quando ele chegava para finalizar a sua luta, era sempre com o coração na mão. Você ficava na frente da tela, muito, muito, muito nervoso, esperando o que ia acontecer. No final você até imaginaria o que iria acontecer. Ah, ele vai ganhar, ou ele vai perder, não sei. Mas o interessante era o seguinte, era a lição que o filme tinha para passar. A questão é o seguinte: quando nós comparamos o Rocky, o lutador, com Jesus, o Cristo, nós vemos muitas semelhanças. Eu acredito que Sylvester Stallone, quando ele se inspirou em fazer o filme, se ele não se inspirou em Cristo, ele se inspirou em alguém que se inspirou em Cristo. Porque Jesus é o nosso Rocky. Ele veio aqui na Terra, como eu e você, como carne, em carne e osso, para experimentar as mesmas coisas que eu e você experimentamos. Obviamente que Cristo ele experimentou de uma forma muito mais intensa do que eu e você experimentaremos a vida. Ele experimentou as coisas mais difíceis. Ele foi 40 dias no deserto, jejuando, sendo tentado por Satanás. Ele foi muito perseguido. Ele foi exaurido psicologicamente falando, pois muitas pessoas vinham perguntar, conversar com ele. Ele era muito famoso ali no seu meio, e ele ficava muito cansado também, pois de dia ele trabalhava, de noite ele passava a noite orando e não tinha tempo para descansar. Então ele é feito de carne e osso, foi feito de carne e osso aqui quando veio aqui na Terra, como eu e você. Então ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede.
Mas ele optou por vir aqui na terra como carne e osso, assim como eu e você. E assim como o Rock, ele apanhou bastante, muito, mas tem uma diferença. O nosso Jesus, ele é invicto, ele é invencível, nem a morte conseguiu vencê-lo. Rock, de vez em quando ele perde, de vez em quando ele sofre alguns knockdowns, mas o Jesus, quando sofreu algum knockdown, ele se recuperou. Quando todos achavam que ele iria estar derrotado na lona, ele ressurgiu, mais forte do que nunca. Nem a morte foi capaz de destruir o nosso rock espiritual. E quando a gente vê a vida de Jesus, quando a gente presencia que ele suportou uma morte brutal por amor a mim e a você, nós entendemos um pouco de todo o amor que Deus tem por nós. Eu e você somos valiosos para Deus. Nós somos o prêmio, somos o cinturão que Deus quer. Então a gente tem que buscar, com o exemplo de Jesus, que foi resiliente, suportou um monte de injúria, um monte de violência, um monte de tentação e não pecou. Será que eu e você estamos dispostos a conseguir ter essa mesma atitude? Porque no mundo é muito fácil. Quando a gente aprende a bater é muito fácil. É simplesmente a gente treina, a gente coloca alguma coisa, começa a bater no saco, começa a ter um professor aí, a gente aprende a bater rapidinho. A questão é o seguinte: o quanto que eu e você estamos dispostos a apanhar? Ou estamos dispostos a suportar a batida que o mundo tem para as nossas vidas? Será que a gente consegue? Será que a gente está disposto a ser resiliente, apanhar, absorver o impacto e seguir em frente? Jesus fez isso. Ele apanhou, calado, suportou todo tipo de violência. A palavra de Deus palavras não conseguem descrever aquilo que Cristo passou. A palavra de Deus até tenta, mas nada como ter passado aquilo que Cristo passou. Ninguém suportaria aquilo que Cristo suportou. Mas nós devemos usar o exemplo de Jesus Cristo, que a gente tem que aprender a suportar os dessabores dessa vida, as pancadas que essa vida tem para você e para mim, e continuarmos em frente. Não desistirmos, assim como o Rock não desistia. Ele apanhava, ele caía, ele levantava, mas ele não desistia. Jesus também não desistiu. O Rock, ele perdia de vez em quando, mas quando perdia, se levantava. Jesus, muitos acharam que ele havia perdido, mas nosso Deus é invencível, invicto. Não tem ninguém que faça ele cair e permanecer caído. Nem mesmo a morte conseguiu fazer isso. E Deus, através deste sacrifício, o sacrifício de Jesus, ele também nos convida a sermos resilientes, a conseguirmos suportar todas as tentações, tudo aquilo que o mundo oferece, suportarmos isso sem pecar, assim como Jesus fez. Ele suportou todas as coisas. Não pecou, nem com a sua boca, nem com as suas atitudes, nem com a sua mente. Perfeito. Ele foi perfeito. Ele optou por vir como carne e osso, para sentir aquilo que nós sentimos. E suportou todas as coisas. Esse é um exemplo para a gente seguir. Para a gente suportar todas as coisas que esse mundo tem para oferecer. Porque esse mundo é um rival muito grande. Mas não há rival
páreo para o nosso Deus, páreo para o nosso roque espiritual, que é Jesus Cristo. Então vamos permanecer firmes e fiéis. Vamos treinar bastante para que quando chegar a hora da luta, estaremos firmes, absorvendo o impacto e batendo no momento certo, porque a gente consiga vencer o mundo, assim como Cristo venceu. Porque Ele convida a você e a mim para sermos vencedores com Ele, porque Ele já venceu o mundo e está chamando eu e você para que a gente levante o cinturão no momento correto. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com a sua vida, compartilha ele com o seu bom procedimento. Vamos treinar, vamos ser resilientes e vamos receber a coroa da vida, aquela reservada para aqueles que conseguiram a vitória. Tamo junto aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e tamo junto aí, rumo aos céus.